Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. A infância é e sempre foi a fase mais perigosa e delicada da vida. Se você for olhar na Wikipédia, por exemplo, e ela, como toda enciclopédia, ela não serve para formar, mas para informar, e olhar, por exemplo, os casais reais, certo? Pega um até do começo do século XX, por exemplo, e veja quantos filhos eles tiveram. E quantos filhos chegaram na idade adulta, digamos, para assumir o trono. Você vai ver que, não vou dizer a maioria, mas tiveram alguns, e mais de... Se o casal teve 8 filhos, digamos que pelo menos uns 3 morreram na infância, certo? E se você for ver uma camponesa, digamos assim, ou até uma operária, ela também vai ter os seus 9 filhos e provavelmente 8 terão chegado. Perdão, 8 não, mas outros 3 também terão chegado terão morrido na infância ainda, certo? Então, assim, isso quer dizer que não importa o padrão de vida da pessoa e até os recursos que ela tenha, ela não vai estar numa condição tão melhor. Você dormir você falecer num berço, digamos assim, de pluma ou num caixote de manga, o resultado é o mesmo, certo? É claro que tá num palácio quentinho, com a comida que você quer, a hora que você quiser, tem uma certa diferença. Enquanto você, com 8 anos, já foi para o chão da fábrica trabalhar 17 horas seguidas. E era algo que as crianças estavam expostas e é algo que as crianças continuam expostas. Por exemplo, com os TikToks. Com as mães que tiram os filhos, as filhas, para elas se dedicarem à produção de conteúdo, certo? Tiram ela da escola, estão com 12, 14 anos, tiram o filho da escola e fazem para ficar se dedicando à produção de conteúdo, certo? Sendo que acho que a eternidade, e principalmente mesmo a constância, assim, e buscar diferenciais que às vezes dão com os burros na água, vão manter esse sucesso. Tá certo que hoje um diploma universitário é praticamente é como receber uma nota promissória que você mesmo assinou 4 anos atrás. Mas assim, também como eu disse, eu vou falar das crianças que você vai fazer um crachá, que é as crianças, não vou falar das infantilizadas, né? Que assim, a condição delas, como sempre, não melhorou. Não é porque, por exemplo, ela vive num ambiente urbano ou urbanizado que ela não vai ser atacada por uma cobra, uma jaguatirica, por exemplo, e ela não tenha correndo riscos à sua vida, à sua saúde, certo? E nem por exemplo, pelo fato da família ser menor e o risco de um irmão ou uma irmã, ou um primo, uma prima, as primas do interior, né? Abusarem dela por ser pequena. E eu digo no sentido tanto físico quanto sexual mesmo. Certo que acontece, a prima do interior, que era mais velha, pegava o primo da cidade, digamos assim, beijava ele,
e acariciava, pegava nos genitais, enfiava os dedos em lugares indevidos, por exemplo. E daí, quando esse menino crescia e dizia, como foi, perguntavam, como foi seu primeiro, foi com uma prima do interior, né? E aí quando eles param, alguém fala com eles e eles param pra pensar, eles descobrem, fui vítima. Realmente. E aí dói muito. Tá, eu já vi isso. Bom, enfim. Então, assim, é o tipo de coisa que elas estão expostas ainda. Por exemplo, é desagradável. Se é para uma mulher adulta, receber a foto de rola, imagine para uma criança, certo? E como eu disse anteriormente, você, digamos, pasteurizou o conteúdo, o nível dos conteúdos culturais, sejam filmes, livros, tudo mais, e por aí vai, para algo em torno de 12 anos, assim. Ou seja, dava para assistir Titanic, por exemplo, no cinema. E por quê? Porque, por exemplo, você vai ter adultos infantilizados e crianças adultizadas. Mas só para voltar para as crianças, temos também outra coisa. Agora elas estão, digamos, se criando sozinhas. Porque, por exemplo, depois que pariu, 2 semanas depois, principalmente porque em creche, na pré-escola, os primeiros anos são mais fáceis de conseguir vaga, já desova ele lá, a criança lá, fica, às vezes, dependendo da prefeitura, fica 12 horas lá, e também das circunstâncias, fica 12 horas lá e tudo mais, e basicamente criada às vezes por uma profissional extremamente mal formada, né, porque tolhem toda a autonomia dela, né, que seja uma cuidadora, uma assistente, seja uma professora, vão tolher a autoridade dela. Então ela vai ser uma pessoa extremamente, e autonomia, né, de pedagógica dela, ela vai ser uma pessoa extremamente insatisfeita, emburrada, que vai tratar a criança não vou dizer com maltratar, mas com falta de simpatia, digamos assim, que elas merecem, falta de cuidado, de atenção, né? Óbvio, não vão deixar um bebê cair do alto de uma mesa, por exemplo, mas assim, não vão fazer as coisas que trocar uma fralda com pressa, né? Ou ter pressa para trocar, entre outras coisas, certo? E também assim, aí elas chegam em casa, né, depois desse dia, e vão ficar abobadas olhando o celular. E aí o que acontece? Não se tem valores, não se criam valores, elas acabam tendo um valor, e aí no sentido de refinamento, no sentido de moral, de algo refinado, né? Elas vão ter simplesmente para sobrevivência, certo? E por mais que se tenha coisa de anti-bullying e tudo mais, sabemos que conforme ao crescimento dessa criança, sua capacidade de interação com as telas, né, com os smartphones e tudo mais, temos, por exemplo, gente que faz o cyberbullying, certo? E também elas entram em lugares que são inadequados para ela, para a idade dela, certo? Delas. Então, assim, realmente não tem controle, certo? E os pais, assim, o que eles fazem? Eu até já falei isso antes.
Bom, basicamente, eles culpam o governo. É por isso, como eu disse anteriormente, que a escola gramsciana vai dar certo e as pessoas vão adorar. Porque elas vão ficar. Vai ser um regime de internato, os pais vão ver no final de semana e valores que forem, né? Não interessa. Ele não vai estar cantando. Ele não pode não estar cantando a internacional, mas ele vai estar cantando o hino de respeito ao presidente que tomou generalíssimo, que tomou o poder, certo? Então, assim, os pais não são pais, estão mais preocupados também em ficar lá consumindo seu conteúdo idiotizante. Elas não vão ter preparo para estar numa empresa, como já tem, né? É que nem a geração Z está sendo preterida no mercado de trabalho, tá certo? Por quê? Porque, por exemplo, elas não têm uma série de conhecimentos como Ctrl-C, Ctrl-V, mas também não tem uma formação de convívio social. Também o que acontece é a medicalização de tudo. Hoje parece que a pessoa tá de mau humor, você dá um remédio para ela ficar melhor. A pessoa não entende nada de matemática, ela é autista. A pessoa não entende, não consegue escrever, ela é disléxica. Então assim também tem isso. Tem muitos pais que querem medicalizar. É que nem antes tinha um negócio de pé chato, que os pais, digamos assim, ficavam empurrando pro ortopedista, né, ou pediatra, para eles conseguirem o sapato que corrigia isso, certo? Tipo uma botinha. E bom, temos isso. E aí temos, por exemplo, o seguinte: quem precisa ser medicado, né, por exemplo, para ter o bom convívio, não é, porque, por exemplo, a mãe é negligente. E aí o que acontece? O professor corre risco de ser agredido, os alunos, os funcionários, todo mundo corre risco de ser agredido. E aí a gente pensa, nossa, que sociedade louca. E finalmente volta a se perguntar: o que o Estado vai fazer por nós, o que o governo não faz, certo? E tem várias partes, mas como eu disse, as crianças continuam a sua própria sorte, a sofrer todo tipo de tá na fase da vida mais perigosa. Elas não sabem de nada, elas têm muito pouco, elas podem ser observadoras, inteligentes, como porém elas não têm o repertório para saber interpretar o que aconteceu, o que elas viram, ouviram, certo? Elas vão, por exemplo, interpretar do jeito delas, e reagir do jeito delas. E é o momento onde se ensina elas a reagir. Obviamente você não vai, por exemplo, fazer um sniper aos 4 anos, como por exemplo se fosse no exército. Mas o que acontece? Você vai passar, como eu disse, valores morais, certo? E são os seus valores que você acredita serem bons, e não que uma pessoa, por exemplo, ao invés de ser Mariporã ou Franco da Rocha, uma pessoa que está lá em Brasília que acha, baseado num pernambucano do século passado, do milênio passado. Mas quem está em risco são as crianças. Também, por exemplo, tem gente que é contra a medicalização totalmente e não dá remédio nenhum, dá só coisa natural e não dá vacina, porque causa autismo. Bom,
E aí elas põem em risco não só o filho dela, mas o dos outros. E a infância, como sempre, um perigo. Obrigado. Seja feliz.